Sejam bem-vindos, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. É muito importante que compartilhem nossas reuniões com seus amigos e familiares e não esqueçam de dar o like, pois assim o YouTube disponibilizará a mais pessoas o acesso às nossas reuniões virtuais. Ao darmos início à nossa reunião, esclarecemos: nossos estudos normalmente são baseados nos livros o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, os quais estudamos alternadamente. Nesta oportunidade, estudaremos o Livro dos Espíritos, com o tema Provações Voluntárias, Mortificações, nas perguntas 718 a 727. Acompanharemos as reflexões da nossa irmã de ideal espírita, Sônia Maria Braga, que muito tem cooperado com o nosso lar. Sônia Maria, suas saudações iniciais. É um prazer estar com vocês, mais uma vez, estudando, refletindo, para divulgar a doutrina e também para acalentar os nossos corações, né? É um prazer enorme. Obrigada, Sônia. Vamos agora passar a leitura inicial para a nossa preparação para o estudo de hoje. Esse texto de hoje tem por título Cada Hora. É do Espírito Emmanuel, está no livro Religião dos Espíritos, no capítulo 84, e a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Fase de cada hora, um poema de amor. Renúncia vazia, terra seca. Oração sem serviço, candeia apagada. Alegria sem trabalho, flor sem proveito. Cultura sem caridade, árvore estéril. Sermão sem exemplo, trovoada sem chuva. Tribuna sem suor, esquife sonoro. Inteligência trancada, luz no deserto. Vida sem ação, enterro lento. Filosofia sem bondade, conversa vã. Talento oculto, fonte escondida. Preparada, vaso inútil. Virtude sem movimento, ninho morto. Lição sem obras, museu de ideias. Repara os recursos de que dispõe. Pensamento nobre, conhecimento superior, raciocínio pronto, diretrizes claras, ouvidos percussientes, olhos iluminados, verbo fácil, movimentos livres, mãos seguras, pés hábeis. Não te afeiçoes a mortificações improfícuas. Cada criatura, onde passa, deixa o próprio reflexo. Só a inércia vagueia no mundo como sombra na sombra. Tu, porém, deves caminhar à feição do raio solar, dissipando as trevas. Cada hora podes fazer a dor menos amarga. Cada hora podes fazer a luta mais construtiva. Imensos são os males do mundo, não os agraves com o desespero. Enormes são as mágoas dos outros, não as multipliques com o fel da reprovação. Onde estiveres, restaura, conserta, alivia, ampara e desculpa. Em qualquer circunstância, recorda o Cristo, que passou entre os homens entendendo e ajudando. E ainda mesmo, quando se viu condenado sem culpa, pelos mesmos homens aos quais servia, partiu para a morte, perdoando e amando. Torturado na cruz, mas de braços abertos. Então, após essa mensagem linda de Emmanuel, né, vamos à nossa oração. Amado Mestre Jesus, médico de nossas aulas, mentores espirituais, agradecemos por mais esta oportunidade de estudos e reflexões sobre os ensinamentos de Jesus através da doutrina espírita. Pedimos que envolva todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, envolvendo a nossa palestrante, que trará para dividir conosco o resultado dos seus estudos e das suas pesquisas. Que a tua paz, Senhor, permaneça conosco hoje e sempre.
Graças a Deus. Sônia Maria vai abordar o tema provações voluntárias, mortificações, das perguntas 718 a 727 do Livro dos Espíritos. Com as nossas melhores vibrações, Sônia Maria, a palavra é sua. Muito obrigada. Possamos estar abençoados pelo apoio de amigos espirituais para que o trabalho desse grupo aqui comigo possa fluir com muita paz e muita assertividade, né? Muito bem. Esse trecho do Livro dos Espíritos, que está dentro da Lei de Conservação, o capítulo 5º, é bem atual, né? Nós que estamos vivendo assim uma sociedade tão confusa, percebemos assim as criaturas assim meio que sem rumo, né? Qual é o melhor lado a assumir? Como é importante nós trabalharmos essa lei de conservação, porque nós temos que ter sempre em mente como é importante nós valorizarmos o nosso corpo físico para que o nosso espírito possa desempenhar a que veio, né? Atingir os objetivos que lhe foram traçados. Então, ela é assim importante tanto na saúde física, essa lei de conservação, que nós temos que procurar sempre estar com o nosso organismo bem cuidado para que haja também a saúde espiritual, porque o espírito precisa desse veículo, que é o corpo físico, para o seu trabalho de desenvolvimento, porque nós aqui somos espíritos encarnados, todos em desenvolvimento. E o corpo é o nosso instrumento de trabalho. Então, é preciso que nós tenhamos justamente muito respeito pelo corpo, em respeito a nós, espíritos, em processo de evolução. Porque realmente, como afirma a questão 718, e eu já toquei nela, que sem força, sem saúde, é impossível o trabalho. Então, é preciso que nós nos cuidemos, porque nenhum de nós está aqui para passear. Estamos aqui para trabalhar, trabalhar por nós e por aqueles com os quais nós convivemos, né? Então, é preciso cuidar de nós mesmos. E aí vem a questão do bem-estar. Esse slide, eu coloquei imagens que mostram, sobretudo, o trabalho, desde os elementos mais simples da natureza até nós, seres humanos. Vejamos uma colmeia, né? As abelhas, elas trabalham incessantemente. E o mais interessante, uma harmonia muito grande, né? Com um respeito hierárquico muito grande. E vejam como é bela a formação de uma colmeia, né? Mostrando justamente a harmonia. Nós temos aí um formigueiro, né? Na parte de baixo, um formigueiro também. E as formigas, eu me lembro que quando criança eu adorava ficar perseguindo filas de formiga que iam entrar no formigueiro. E eu via quando umas vinham saindo do formigueiro e outras entravam, é como se elas se cumprimentassem e continuassem a caminhar, mas ninguém atrapalhava a caminhada do outro. Era muito interessante. Então, elas também são obreiras, né? Nós vemos aí a beleza do trabalho da germinação, essa semente que está germinando. Isso é um trabalho muito importante. E o que virá dessa semente, dessa germinação, o benefício que ela vai trazer. Eu trouxe também esse pássaro e o ninho, porque eu tive a felicidade, tenho ainda a felicidade, no jardinzinho da minha sala, na escola, uma pequena árvore. E há coisa de poucos meses,
uma rolinha resolveu fazer o ninho ali. E eu pude acompanhar o trabalho dela de fazer aquele ninho. Eu ficava assim de longe, não entrar, não chegava perto para não assustar. E depois que ela colocou os ovos, com que calma, ela e a ave parceira, eram duas a chocar. Somente um, que eu acredito fosse o macho, saía dali a pouco, trazia alguma coisa para alimentar aquela ave que estava chocando. Então, um trabalho conjunto, um trabalho de harmonia. E quando os filhotes nasceram, que ela ficou dias sobre os filhotinhos até que eles estivessem em condições de aprender a voar. Então, é uma área pequena, mas ela saía com um para ensinar a voar. Daqui a pouco ele voava sozinho. Foi assim uma experiência lindíssima de amor, de apoio, de ensino, de fraternidade. E aí nós vemos uma criança numa sala de aula Montessori, porque eu sou formadora montessoriana, trabalhando, enrolando um tapete. Por quê? Cada vez que a criança termina de trabalhar, de usar o seu espaço, ela prepara para que o espaço fique limpo, organizado, disponível para que outro possa utilizar. Então, é esse sentido do trabalho cooperativo. E embaixo, uma imagem de trabalho cooperativo, já numa empresa, em que é importante, né? Os grupos que estão harmonizados a bem de um trabalho com sucesso. Então, nós vemos desde a natureza mais simples até o homem, como todos trabalhamos, e a importância da cooperação no trabalho. Ninguém trabalha isolado, ninguém consegue viver isolado. Por mais que as pessoas digam, não, eu vivo sozinho, não preciso de ninguém, haverá um momento em que virá a necessidade do apoio, nem que seja uma palavra amiga de outra pessoa. Nós somos seres gregários, nós somos seres para viver junto, para trocar juntos, né? Isso é muito importante que nós entendamos que desde a natureza mais simples até a chegada do homem que se sente o homem sabidor, né? Sabido, todos precisamos uns dos outros, né? Pode mudar o. Vamos passar para o outro slide. Aqui, vamos ver se eu consigo trocar. Isso. Bom, aí nós temos uma colocação muito importante que eu trouxe de Hermínio Miranda e Luciano dos Anjos, dois estudiosos da doutrina espírita, né? E que nos falam justamente no homem, o trabalho desenvolve a sua faculdade de pensar, quer dizer, fazer escolhas, criar. Claro que essa faculdade de pensar, ela precisa de uma educação moral, porque saber fazer as suas melhores escolhas, né? Criar coisas boas. E aí eu toco no aspecto que é a defesa do meu trabalho, né, como educadora, é a responsabilidade da educação da criança desde pequenina, para que ela aprenda a pensar numa linha de ética, numa linha de amor ao próximo, para que as suas escolhas e as suas criações futuras não venham causar danos à sociedade, mas, muito pelo contrário, venham contribuir. Essa é uma grande responsabilidade do homem, sempre contribuir para o bem, para que haja equilíbrio, né? E sem o trabalho, o homem jamais sairia do seu estágio de infância. Ele seria aquela alma débil, fraca, sem condições, sem forças para realizar tantos feitos importantes, porque ele mentalmente
ele não teria as conquistas necessárias para elaborar aquilo que nós já vimos na sociedade. Se não houvesse essa inteligência desenvolvida, né, nós não teríamos tantos benefícios de que gozamos hoje na sociedade. Quando nós nos deslocamos para locais distantes, nós temos aí naves maravilhosas. Hoje, o homem indo à Terra, à Lua, saindo da Terra, indo à Lua, indo a Marte, fazendo vários experimentos, né? Nesse universo maravilhoso, isso tudo aconteceu porque houve um trabalho de esforço, de dedicação, porque justamente o trabalho é uma lei natural divina e é através dela que o homem vai aperfeiçoando a sua inteligência e gerando aprimoramentos na sociedade, garantindo a todos o progresso, seja ele um progresso material, mas primordialmente um progresso moral e cuidando do seu bem-estar, isto é, da sua saúde, do seu equilíbrio moral também. Isso é muito importante. E temos aí um trecho da lei de conservação, né? Então, como está Kardec nos falando, instinto de conservação é nato, isto é, o instinto de conservação nasce conosco. Aliás, ele não nasce depois que sai da barriguinha da mãezinha, não. Ele está lá dentro da própria barriga, quando nós hoje em dia temos o recurso das ultrassonografias, né? Que nós podemos ver o movimento do bebê quando, por exemplo, a mãe leva um susto ou tem uma pancada na barriga, o feto se retrai para se proteger. Então, tem o feto que põe o dedo na boca, né? Então, nós vamos observando que está lá, nesse ser que ainda está se estruturando para vir surgir aqui na Terra, ele já tem o instinto de conservação. E esse instinto de conservação existe também nos animais. Os animais que buscam suas crias, que cuidam dela, as crias que buscam suas mães, né? Que fogem do perigo, sabem se salvaguardar. Então, isso é muito importante. E quando nós vemos, como me referindo a esses pássaros, né? Que estão morando lá na minha varandinha, é, a andorinha sai, busca as folhinhas verdes, vem, coloca no ninho, os filhotinhos vão tentando pegar, tem um que parece mais fraquinho, ela coloca na boca. Então, é um instinto básico que existe na conservação. Ela ali está cuidando, né? Ela está conservando aqueles serezinhos que ela trouxe ao mundo. E isso o ser humano também precisa. O ser humano busca o abrigo, né? Nós temos aí, ao longo da história, desde os selvagens, os primitivos, que buscavam abrigo nas árvores, depois começaram a descobrir como construir abrigos com folhas, com os materiais que encontrassem, a busca de alimento, né? Que a terra sempre foi muito rica de oferecer alimentos, as raízes, os frutos. Então, isso tudo é o quê? Para manter o ser humano, para manter o ser vivo conservado, para que ele possa desempenhar a função a que veio. Porque sem energia física e sem saúde, ninguém consegue trabalhar. Né? Aquele dia que a gente não está se sentindo muito bem, então está faltando um pouco mais de energia para executar bem o seu trabalho. Isso acontece no nosso dia a dia. Muitas das vezes nós não nos sentimos capazes de fazer o melhor,
porque o nosso organismo não está com o quantum de energia necessário para aquilo. Por isso, precisamos, de vez em quando, de um pouco de repouso. Isso é a lei de conservação. Repousar, recobrar as energias. Por isso é importante cuidar da saúde física, para que o nosso espírito, né, nós que somos espíritos encarnados, possamos cumprir com a nossa programação reencarnatória. Não fiquemos parados, né, aligados às nossas tarefas. Então, aí nós vemos que duas leis básicas divinas se complementam, que é o trabalho, é preciso trabalhar, mas é preciso também investir na conservação, não só das energias individuais, como essa conservação reflete no trabalho. O trabalho que façamos seja conservado, que ele possa ser duradouro, que ele possa ser multiplicado. Então, é a conservação de uma ação positiva para a sociedade. Essas duas leis, trabalho e conservação, elas caminham juntas, se complementando. E isso precisamos sempre ter em mente, né? Eu trouxe uma imagem que certamente é conhecida por muitos, né? Que é a pirâmide de hierarquias das necessidades de Maslow. Maslow, um cientista que, dentro dos seus estudos, claro que ele nunca estudou sozinho, ninguém chega a nada sozinho, né? Na humanidade, nós vemos que os cientistas vão se complementando, pegam um pouco daquele que já avançou e complementa, enriquece, e num dado momento, Maslow criou essa pirâmide de hierarquias. E aí nós vamos ver na base o que temos na base. Na base nós temos as necessidades fisiológicas. Então vejamos lá, o neném chora porque tem fome. O neném chora porque está com a fralda molhada ou suja. Então, é uma maneira de pedir ajuda para o seu atendimento fisiológico, porque a criança maior, ela já abre a geladeira, pode pegar uma fruta, o adulto sabe, vai preparar o seu alimento, mas desde pequeno, o ser humano tem recursos para garantir a sua, digamos, o seu equilíbrio nas necessidades fisiológicas, né? Ali de fome, de água, de, digamos assim, de respeito, de descanso. O descanso também é importante, de acolhimento também. Depois, nós temos na pirâmide a questão da segurança, né? Safety, segurança. Segurança como? Existe sim a segurança material, é preciso existir, os cuidados para que nos mantenhamos, nos preservemos de intempéries, de situações difíceis, desagradáveis, né? É o cuidado, por exemplo, ao atravessar a rua. E isso requer o quê? Desenvolvimento da segurança, não sermos desastrados, né? Porque senão sofreremos um acidente. É o cuidado na hora de dirigir um automóvel, é a segurança também. Então, é justamente e também, por outro lado, a segurança que vem da emoção e da inteligência. É preciso que o ser humano se sinta seguro emocionalmente, porque emocionalmente seguro ele produzirá melhor. Ele vai se sentir tranquilo, seguro para caminhar, para doar-se na sua atividade, seja ela atividade profissional, atividade social, atividade familiar, tudo está gerando a ele condições de produzir, porque ele se sente seguro.
Depois, nós temos aí amor e pertencimento, a terceira unidade dessa pirâmide. Por quê? Todo mundo gosta de se sentir pertencente a um grupo. O primeiro grupo, que deve ser sempre o mais acolhedor, a família, né? A família é o primeiro grupo onde o indivíduo, o ser humano, tem que se sentir pertencente. Eu faço parte desta família. Eu recebo amor nessa família. E com o passar do tempo, nós vamos expandindo essa noção de pertencimento com nossos amigos, que realmente desenvolvemos verdadeiras amizades. Aqui eu faço um parêntese, porque nós estamos numa geração que tem muito amigo internauta, mas que não é amigo de verdade. É alguém que passa alguns minutos trocando, às vezes, bobagens ou uma informação correta. Amigo, a gente está falando daquele que está pronto para nos apoiar e nós apoiarmos a ele. Isso é que realmente é o verdadeiro amor e a noção de pertencimento, como diz no outro lado, é a amizade e o sentido de conexão. Eu consigo me conectar com as pessoas. Aí sinto amor e sinto que pertenço àquele grupo. Isso é uma necessidade básica do ser humano. Depois vem a questão da estima. O que é ser estimado? É justamente ser respeitado, é ter um status social, não é status econômico, não. É um status emocional de reconhecimento. Não, fulano é reconhecido porque colabora, ou porque ele é respeitoso, ou porque ele está sempre disponível para ajudar, ou reconhece quando é ajudado. Então, é essa a questão do pertencimento é justamente isso. E voltei aqui para a estima, né? Que é o reconhecimento do amor do outro, o reconhecimento da ajuda que nos chega por outrem. Nós damos ajuda, devemos ajudar, mas também devemos saber reconhecer quando a ajuda nos chega. E é muito interessante, tocando nisso, eu vejo no meu dia a dia, né, que lido com crianças, jovens, adultos, né, de família ou profissionais, que pequenos gestos de gentileza, né, que significa amor, que significa amizade, estão ficando esquecidos. É o por favor, muito obrigado, bom dia, boa tarde, graças a Deus, para você também, tudo de bom. Isto é, mostrar respeito ao outro, mostrar que o outro é reconhecido, porque aí nós vamos estar trabalhando a sensação de estima, que é muito importante. Muitas das vezes, até dentro da família, essa estima não é trabalhada. Cada um está muito preocupado com o que vai fazer, com o que vai comprar, a hora que vai sair, a hora que vai chegar. Quando a gente trabalha com família, a gente fica até muito preocupado. Os filhos, os pais não têm tempo de conversar com os filhos. E conversar com o filho é uma demonstração de estima, de respeito. Quem conversa é a babá. E coitadas, às vezes elas não têm sequer condições de ter uma conversa de qualidade, de entender as necessidades das crianças. Fazem com carinho, com boa vontade, mas não têm condições, muitas das vezes, emocionais, que também têm seus problemas, e até mesmo intelectuais. Então, esse sentimento de pertencimento precisa ser estimulado na família, porque isso gera equilíbrio para evitarmos danos maiores no futuro, desastres que acontecem na sociedade pela falta de estima.
se sentirem estimados, se sentirem reconhecidos. Porque isso tudo vai levar ao potencial realizado, atingir o seu total potencial. Por quê? A pessoa busca sempre a sua própria atualização. Ela foi ajudada a ser construída bem, de forma equilibrada. Então, ela, a partir de agora, com essa própria busca de atualização, ela poderá contribuir com outras criaturas também nas suas realizações, das suas necessidades, para se tornar um ser humano pleno, um ser humano útil, agradável. Bom, tendo em vista isso, nós fomos ao Livro dos Espíritos, na pergunta 719. Merece censura o homem que procura o bem-estar? Vamos refletir. Merece censura o homem que procura o bem-estar? A resposta que nós temos é natural o desejo do bem-estar. Claro, quem não quer se sentir bem? Né? Quem não gosta de estar aquecido? Quem não gosta de estar alimentado? Quem não gosta de se sentir amado? Então, tudo isso é um sentimento natural do ser humano, do ser vivente. Né? É muito interessante, às vezes, nós vemos entre animais, né? Nós temos aqui em casa, nós temos 2 felinos, né? A nossa filha Júlia tem uma caninazinha muito lindinha e 2 felinos também. Como eles gostam de se chegar a nós, fazer um carinho. Tem um que adora dormir no pé da cama e se abrem todo para receber carinho. Por quê? Porque todo mundo procura o seu bem-estar. Quando estão com fome, pedem. Matem ali na perna da gente, está na hora da refeição. A criança também faz isso. O ser humano também faz isso. Ele determina quando ele está precisando de um apoio. Então, o bem-estar é uma condição sine qua non para um equilíbrio do ser humano. Bem-estar é a soma do equilíbrio emocional com o equilíbrio físico, que muitas das vezes há uma saúde física, mas não há uma saúde emocional. E aí começam os problemas, os danos. Temos que cuidar dessas 2 áreas para que realmente o bem-estar em nós e naqueles com os quais nós convivemos possa existir. A Organização Mundial de Saúde, ela afirma: bem-estar permite às pessoas realizarem suas capacidades e potencialidades. Vejam, todos nós trazemos capacidades. Todos nós trazemos potencialidades. Por isso, nós, com o bem-estar, vamos realizá-los, vamos desenvolvê-los, porque aí nós vamos trabalhar produtivamente para o bem comum. Aquele ser humano que não consegue identificar, por uma série de circunstâncias, as suas capacidades e as potencialidades, ele vai ficar comprometido na sua produtividade. É muito triste cenas que a gente já assistiu e ainda assiste às vezes, uma mãe que está com a criança e a criança quer parar para ver um bichinho que está na rua, a mãe puxa, dá um coquinho na cabeça da criança, vamos embora, e fala coisa que não deve, né? Ela cortou ali uma possibilidade de desenvolvimento desse ser. É preciso que tenhamos muito cuidado para não interromper uma produção, que às vezes a criança está enlevada com uma cena, né? Enlevada com uma música, um jovem também, com uma boa leitura, e a pessoa chega assim, sem respeito, porque é criança, porque é adolescente, não há respeito. Tem que haver respeito. Claro, respeito não quer dizer que a gente vai fazer todas as vontades e depois tornar um adulto desequilibrado. Não.
é apenas saber se introduzir para que o bem-estar daquele ser com quem nós convivemos possa ser mantido, porque é exatamente através desse bem-estar que exige equilíbrio, exige sensatez, persistência também, porque quando a pessoa está bem consigo mesma, ela não vai desanimar do trabalho, pelo contrário, ela vai ver o valor da persistência. Então, são pré-requisitos para um ser humano completo, para um ser humano realmente que se sinta pertencente, como na pirâmide de Maslow. Ele se sente equilibrado, ele se sente amado, se sente apoiado. E isso gera o bem-estar que justamente a Organização Mundial de Saúde chama a atenção, que ela permite às pessoas realizarem suas capacidades e potencialidades. Não há qualquer ser humano que não traga capacidades e potencialidades. Até aqueles que possam ser portadores de alguma limitação, ele tem alguma potencialidade. Ninguém é um zero à esquerda. Isso nós precisamos ter, porque muitas das vezes existem as provas difíceis, espíritos que estão em corpos com esta ou aquela deficiência, ou múltiplas deficiências, mas que, nossa, maravilha, os olhos podem falar, né? Então, nós temos que sempre reconhecer que há como desenvolver capacidades e potencialidades, porque nenhum ser humano está aqui para não produzir alguma coisa. Pelo menos produzir para si mesmo, nas condições que venha, para se elevar na escalada evolutiva. Então, é preciso que nós tenhamos sempre equilíbrio, a sensatez de nos identificar o outro e a persistência. Nunca desanimar, nunca achar que não temos oportunidade e que não temos condições de fazer alguma coisa. E aí eu trouxe essa pergunta: como podemos conhecer nossos limites? Que nós temos limites. É o limite orgânico, é o limite intelectual, é o limite emocional, isso aí não tem a menor dúvida. Mas como é que nós vamos identificar? Primeiro, ponderando as nossas escolhas, para que nós não nos desgastemos sem necessidade. Ponderemos os nossos quereres. Hoje, que somos bombardeados pela mídia e que traz assim: aproveite agora, vá, compre, olha, isso é a sua cara, merece. E aí nós desenvolvemos quereres que não são importantes. E quando nos vemos nessa teia de querer, muitas das vezes nós vamos nos atrapalhando. E aí ultrapassamos os nossos próprios limites. Então, aí nós temos aí evitar apego aos bens terrenos. Eu fico assim, eu tenho uma imagem, né, mas eu fico imaginando há pouco tempo essas reportagens que passam assim rápido, e a gente não vai até o fim, passa rápido, mas fulano comprou o seu não sei quanto carros, e a sua garagem tem tesouros da mecânica, e o outro que já renovou o seu avião, e a fulana que tem o closet mais cheio de sapatos. Então a gente fica assim, meu Deus, o apego. E é muito interessante que eu, aqui na página, uma página de Chico Xavier, ele diz assim: uns queriam ter olhos, outros apenas enxergar. Uns queriam silêncio, outros ouvir.
Uns queriam um sapato novo, outros ter pés. Uns queriam o supérfluo, outros apenas o necessário. Então, é isso. A sociedade está assim, buscando um bem-estar além da necessidade. E aí, o que vão se acumulando? Tesouros que não servem para nós, que não têm utilidade, que são passageiros. E aí nós temos que ter alerta essa frase que está no Evangelho: tesouros que as traças corroem e a ferrugem consome. É isso, a ganância. Aí, se nós acumulamos esse tipo de tesouro, nós vamos correr o perigo da avareza. Já estaremos correndo o perigo da avareza. Isso é uma prova muito forte existencial, porque a riqueza é uma prova, assim como a pobreza, mas em níveis diferentes, a riqueza também o é. Então, é preciso que procuremos o bem-estar, que é um desejo natural, mas sem abuso, com equilíbrio. É aquela história, né? Será que eu preciso disso tudo? Não é? Temos que lembrar disso. Então, por isso eu trouxe essa imagem, esse menino aqui à esquerda, né? O olhar dele está longe. Vejam, ele cheio de carrinhos, pegando assim aleatoriamente um, mas ele não está envolvido, porque ele tem tanto que ele não se envolve. É como essa jovem, a segunda imagem. Um closet cheio de roupas, cheio de sapatos, e ela indecisa, como quem diz: o que eu vou usar? Olha a complicação da vida dessas pessoas. Se tivesse menos, seria mais fácil, né? Aí perde tempo nessas divagações. Eu até percebi que tem uma caixa. Eu digo, será que alguém disse para ela: dá um pouco do que você tem demais, que às vezes é isso, a gente esquece e vai juntando, e não precisa, e não usa, né? De vez em quando a gente tem que olhar assim o nosso armário: espera aí, eu não uso há tanto tempo, bom, então vamos doar, porque se eu não uso é porque eu não preciso. E este ser aí, esse homem, com a cabeça elucubrando coisas diante dessa fortuna que ele tem à sua frente, o que é que eu vou fazer? Quando ele fica em dúvida, ele já tem tudo. E, às vezes, a pessoa esquece que é a oportunidade de trabalhar pelo outro. Então, por isso que eu coloquei essas perguntas. Será que essas pessoas são felizes porque têm tudo? E é no ter que está a felicidade? Será que a gente só é feliz quando tem isso, tem aquilo? Será que ter é realmente sinônimo de bem-estar? Claro que nós devemos ter aquilo que mantém a nossa saúde, a nossa segurança, o nosso bem-estar mínimo. Mas aqui eu estou apenas trabalhando o alerta do excesso, que às vezes as pessoas têm, e hoje em dia a mídia divulga, né? Fulano tem tantos armários, tem tantos closets, tem tantos carros na garagem, tem tantos isso, tanto aquilo, e muitas das vezes nós vemos, principalmente eu que trabalho com jovens e crianças, que sempre querem mais. Há crianças que às vezes saem da escola zangadas com os pais porque acabaram de ver com o coleguinha um brinquedo que ele não tem, que ele quer e tem que ser imediato. E aí o pai: não, nós vamos passar ali no shopping. A escola, infelizmente, está a 3 quarteirões de um shopping no Rio, e vai, ele tem, no dia seguinte está com aquele carrinho, mas daqui a pouco aquele carrinho está largado, ele já quer outra coisa. Então, nós temos que ter muito cuidado com essa questão do ter. O ter não garante bem-estar, né? Temos que bem-estar estar conosco, né? Então, lembrei de trazer esse alerta: Deus não condena a procura do bem-estar. Isso é um direito inalienável do ser humano. Procurar o seu bem-estar, a sua saúde, o seu equilíbrio emocional, desde que não seja conseguido à custa de outrem e não venha diminuir nem suas forças físicas, nem forças morais. Quer dizer, muitas das pessoas vivem na dependência de outro, fazer tudo para que ela se sinta bem.
é no casamento, é com os filhos, né? Nós vemos famílias que super protegem seus filhos, eles não podem chorar, não podem sentir dor, eles não podem deixar de ter o que querem, e quando se tornam adultos, são adultos que não conseguem se encontrar, não conseguem se realizar até profissionalmente, e às vezes até não conseguem ter um relacionamento saudável, porque tiveram comprometido o seu fortalecimento moral, o seu fortalecimento íntimo para enfrentar as intempéries, porque todos nós temos que enfrentá-las. E para isso temos que ter forças morais e confiança no amor divino e no apoio dos espíritos amigos. Mas isso só acontece se nós não tivermos numa linha de equilíbrio moral, né? Então, vamos aqui passar mais. Eu trouxe um exemplo, eu sou fã incondicional, não tenho vergonha de dizer, todas as biografias que eu pude já ler de Gandhi, eu já li, porque Gandhi é um exemplo para a gente determinar o que é supérfluo e necessário. Uma pessoa que se dedicou, né, para dar exemplos à sua comunidade, né, na Índia, sempre o exemplo de muita simplicidade, né? Nada de absurdos, tanto na forma de se apresentar fisicamente, vestido, na questão da alimentação também, sempre muito frugal e muito simples nas palavras, porém muito objetivo. Então, Gandhi, é como ele disse, o verdadeiro progresso consiste em reduzir as nossas necessidades e não no aumento incessante delas. É inútil melhorar sempre o padrão material e esquecer os valores morais, que acaba acontecendo. Queremos, 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 e os nossos valores morais. E existe uma passagem muito interessante. Nós sabemos que a Índia, ela era uma colônia inglesa, né? E Gandhi algumas vezes foi levado à Inglaterra, Londres, para fazer palestras, né? E ele gostava de conviver com as pessoas, ele era uma pessoa muito sociável, dentro da simplicidade dele, ele não mudava. E depois de um período que ele esteve na Inglaterra, em Londres, às vésperas dele voltar para a Índia, ele estava com as pessoas que o acompanhavam, que o convidavam, e ele passou por uma rua, tinha uma série de vitrines, de repente ele parou diante de uma vitrine, de umas peças bonitas, né? A louça inglesa, que é muito bonita, e algumas outras coisas, ficou olhando, olhando, até que uma pessoa da comitiva chegou perto dele e disse: "Não, senhor Gandhi, o senhor deseja alguma dessas coisas? Pode, o que o senhor quiser, a gente compra, o senhor leva." Eu disse: "Não, meu filho, eu estou aqui apreciando tudo o que eu não preciso." Então, ele falando justamente aquilo tudo para ele não tinha a menor utilidade, embora pudesse ser belo. Então, ele estava assim, se autoafirmando: eu não preciso de nada disso para ser feliz, né? Então, é essa questão que a gente tem que levantar sempre. Será que eu preciso? Eu costumo usar muito, né? Até com filhos, e agora com a Julinha, que está sempre perto da gente, né? A gente tem sempre duas perguntas a fazer quando a gente quer alguma coisa. É necessário ou é supérfluo? Isso tem que estar na balança. Existem desejos que são realmente importantes para nós, são necessidades. Mas existem outros que não são. É desnecessário, não vai fazer falta, não vai enriquecer em nada, não vai trazer benefício algum. É só o ter. Então, nós temos que ter sempre esses dois pesos na balança antes de tomarmos uma decisão, ou de adquirir alguma coisa, ou de falar alguma coisa. É necessário ou é supérfluo? É necessário ou é desnecessário? Então, ele falou que é inútil melhorar o padrão material esquecendo os valores morais. Então, Gandhi traz
informação para nós tão importante. E aí, quando a gente tem boas sementes e cai em terra boa, a gente sabe que elas vão germinar. Isto é, educar desde cedo a criança, educar o jovem, porque eles são onde nós estamos semeando, para que germinem, para que tenhamos seres melhores. É o do que nós estamos precisando, né? E aí, sobre o trabalho, eu fui buscar em Leon Denis algumas colocações. O trabalho é a honra, é a dignidade do ser humano. E quando o homem está ocupado com sua tarefa, suas paixões se aquietam. Mas é, porque as paixões elas vão ocupando lugares vazios. Mas no momento que nós estamos trabalhando, as paixões adormecem. E é isso que nós precisamos fazer. Então, valorizar o trabalho. O trabalho é um grande consolador, é um preservativo celular contra as nossas aflições, contra as nossas tristezas. E a gente sabe que eu mesmo já passei por isso. Às vezes eu estou triste, acabrunhada, eu vou para a escola, eu tenho que atender uma criança, eu vou observar um grupo que está brincando, eu vou atender um professor, às vezes uma família que quer conversar. No final do dia eu estou ótimo. Não estou mais triste, não estou mais sentindo nada. Então, o trabalho é a comunhão dos seres, estarmos juntos, nos aproximarmos uns dos outros, aprendendo a nos auxiliar, a nos unir, aí estaremos construindo a fraternidade. Ela está pertinho de nós se nós trabalharmos unidos com o mesmo objetivo. Isso é o exemplo da casa espírita. Quem vai ao lar de Teresa sente o ambiente gostoso, tranquilo. Todos ali estão trabalhando por um objetivo comum, que é a divulgação da doutrina espírita, o atendimento fraterno aos corações aflitos e o atendimento físico, sim, no trabalho caridoso, né? De doação de alimento, uma vestimenta. Então, a gente se sente bem, porque é um local produtivo, com trabalho no bem. Isso é muito importante. E, como sempre, eu gosto de trazer figuras que deixaram exemplos. Claro que não estão todas aí. Eu trouxe figuras que já são mais conhecidas, Marie Curie, que sacrificou sua saúde com os estudos químicos que ela fez, né? Albert Schweitzer também, que abdicou de uma vida boa na Europa para se dedicar a tribos na Índia, na África principalmente, cuidando deles, né, da saúde deles. Martin Luther King, que defendeu direitos humanos, né? Sabin, né? Nossa, hoje nós temos aí a vacina contra a poliomielite, que protege uma quantidade enorme de pessoas. Foi o trabalho importante que ele desenvolveu. Nós temos aí a Madre Teresa de Calcutá, que trabalhou sempre pelo bem do outro, despojada, né? Ela e seu grupo, sempre pensando no bem-estar do outro, muitas das vezes até sacrificando a sua saúde. Uma mulher que vinha de uma família abastada e que abdicou da riqueza para trabalhar com aqueles que precisavam, né? A hanseníase, inclusive, uma doença bastante triste. Rosa Parks também, que desenvolveu muito movimento a favor da mulher negra na sociedade, que a mulher negra nos Estados Unidos, como negro em geral, os Estados Unidos sempre foi um país muito preconceituoso, e ela defendeu a posição social de poder trabalhar, de poder ascender cargos específicos, né? Enfrentou muita perseguição. E não podia deixar de falar, claro, de Aurino Costa. Aurino Costa, nós tivemos a felicidade de conhecê-lo pessoalmente durante alguns anos. Aurino Costa, que morava em Bangu, tinha lá a casa em que ele atendia, né, crianças, a Vicente Moretti, né? Ele
atencioso. E imaginem, uma pessoa com um problema de saúde terrível que foi minando suas energias. Quando ele não podia mais andar na vertical, ele tinha uma cama na qual ele era transportado para os outros cômodos da Vicente Moretti para ver como estavam as coisas, para dar o atendimento fraterno. Quando o conheci, ele ainda estava na cadeira de rodas, né? E sempre com um sorriso. Esse sorrisinho que nós estamos vendo ele aí mais jovem, sempre mantido. Então, são almas que entenderam que tinham uma função, um trabalho a executar e o fizeram da melhor maneira possível. E sempre, é claro, regidos pelo amor e pela inspiração de Jesus e dos bons amigos, porque é disso que a humanidade precisa, de nós trabalharmos um pouco mais pelos outros para nos sentirmos bem e fazermos o bem, né? Então, é o trabalho que vai nos conservar para podermos produzir, porque o trabalho nos dá energia, o trabalho nos traz bem-estar. Isso é muito importante. E aqui, uma bibliografiazinha para quem quiser e precisar pesquisar um pouco mais. Isso foi a base que foi usada para nós desenvolvermos esse trabalho. Agradecemos muito a todos, agradecemos essa oportunidade de trabalho e que possamos realmente manter o nosso trabalho conservado, o trabalho do Lar de Teresa e de tantas casas que abrem suas portas para aqueles que estão precisando de um apoio, de uma ajuda, e que possamos estar lançando pequeninas sementes para um futuro melhor, né? Que elas se conservem. Muito obrigada, muita paz. Agradecemos a nossa irmã no Ideal Espírita, Sônia Maria Braga, por sua disponibilidade carinhosa, atendendo mais uma vez ao nosso convite e brindando-nos com esta exposição consistente e esclarecedora. Agradecemos também a todos que nos honraram com sua atenção. Se você gostou, então deixe o seu like. E renovamos o convite. Estejamos juntos novamente na próxima segunda-feira, às 19 horas, quando teremos o tema especial do mês. Allan Kardec, missão cumprida. Vamos agora, então, à nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, neste momento, profundamente agradecidos por todos esses ensinamentos que a nossa irmã dividiu conosco, ensinamentos profundos que vamos buscar seguir, Senhor. Envolva todos nós, envolva a nossa cidade, nosso estado, nosso Brasil, envolva todo o nosso planeta, passando por tantas dificuldades. Obrigada, Senhor, e pedimos a sua permissão para darmos por encerrado os estudos de hoje. Graças a Deus. Boa noite a todos e até a próxima semana.